Vamos começar o caso de hoje? Joana Thiaga nasceu no dia 22 de abril de 2005 e vivia com sua família em um estacionamento de trailers em Goodlettsville, no Tennessee. Cidade que fica próxima de Nashville, nos Estados Unidos. Quando tinha 12 anos de idade, em 2017, Joana era aluna da 7ª série da Liberty College, H Academy, uma escola de ensino fundamental também nas proximidades de Nashville. Ela é descrita por aqueles que a conheciam e a amavam como uma garota bondosa, educada, carinhosa, divertida e bonita. A Sheila Gentry, uma das vizinhas da Johanna e sua família, disse ao detenessem que a garota estava feliz o tempo todo e que era sempre educada. O gerente do parque de trailers onde a Johanna namorava com sua família, Anthony Hilton, contou como a Johanna sempre assinava para ele de dentro do carro da família quando eles passavam pelo escritório dele no dia 10 de agosto de 2017, era uma quinta-feira. A Johanna passou a manhã em casa com a sua mãe, Patrícia Velasquez, e só precisaria trabalhar no turno da tarde. Naquele dia, a Johanna estava se recuperando porque machucou o tornozelo enquanto andava de patins. Então ela precisava usar muletas para andar e por isso ela não foi para a escola. Então a Patrícia fez sushi para o almoço, que era a comida favorita da Johanna. Então as duas almoçaram e ficaram vários minutos juntas conversando até que chegasse o momento em que a Patrícia precisava sair para o trabalho. A última vez que a Patrícia viu a Johanna foi por volta do 12:30, então foi quando ela saiu de casa e aí as duas ficaram conversando durante o dia por mensagens e aí? No fim da tarde, a Johanna manda uma mensagem para a mãe em espanhol, dizendo que tinha alguém batendo na porta. Essa foi a última vez que a Patrícia teve contato com a Johanna e como ela era uma mãe solo de 3 filhos. Muitas vezes ela tinha que deixar eles sozinhos em casa, e aí ela tinha várias regras para que eles seguissem e se protegessem. Uma dessas regras era que eles não abrissem a porta para estranhos. Ela aconselhava os filhos a não mostrarem que estavam sozinhos no trailer, que eles não saíssem e que não fizessem muito barulho. A Johanna morava com a mãe e com uma irmã de 14 anos e um irmão de 10 anos. Então eles voltam para casa, a mãe e os 2 irmãos, às 6h45 da tarde. Quando eles chegam no trailer, eles encontram uma cena horrível deles. Encontraram a Johanna deitada no chão com uma faixa de karatê amarela amarrada em seu pescoço. Havia sangue acumulado em suas orelhas e no canto da boca e a sua calça estava abaixada. O corpo da Johanna já estava frio quando eles chegaram, então a irmã dela, Jocelyn, imediatamente liga para o 911, dizendo que ela acreditava que alguém tinha matado a sua irmã, que eles tinham acabado de chegar em casa. E que antes disso a Johanna estava sozinha. A Patrícia também falou na ligação com a operadora e aí eles chamaram uma intérprete de espanhol para auxiliar na ligação. Então ela relatou que a sua filha estava sozinha no trailer e que parecia que ele tinha sido invadido. Aparentemente, Ana tinha sido estrangulada e ela também acreditava que ela tinha sido abusada pela forma como eles encontraram o corpo. Não haviam sinais de entrada forçada no trailer e aparentemente a Johanna tinha sido espancada antes de ser estrangulada com aquela faixa de karatê. O assassino tinha dado 2 voltas em seu pescoço com a faixa e também tinha dado um nó duplo. Johanna sofreu traumatismos contundentes no corpo e, de acordo com a autópsia, ela sofreu contusões na cabeça e múltiplas escoriações, incluindo ao redor do rosto e pescoço. Acredita-se que o assassino saiu pela janela do quarto principal do trailer. O detetive Curtis Arfley chegou na cena e reparou que a porta do quarto estava fechada. Ele entrou no quarto e observou que o vidro da janela foi removido. Ele examinou a área do lado de fora da janela e descobriu marcas tanto na parede de dentro quanto na parte de fora da janela, indicando que ela foi usada como passagem. O investigador de cena de crime Warren Flick coletou um iPad, várias faixas de karatê, um cigarro completo, um par de luvas de látex e amostras do colchão da cama da vítima. A fotógrafa de cena de crime Lynette Macy fotografou várias manchas de transferência do que parecia ser sangue por toda a casa, incluindo em um pacote de papel higiênico no corredor, em uma porta e na estrutura da cama da vítima. Logo depois da morte da Johanna, a polícia evitava dar muitos detalhes sobre seus ferimentos e sobre a causa da morte dela. Para os veículos de mídia, a causa da morte oficial foi estabelecida como asfixia que ela sofreu pelo estrangulamento com a faixa de karatê. Johanna também sofreu hemorragia e o médico responsável pela autópsia, Dr. Feng Li, relatou que levou várias horas para examinar o corpo da garota de 12 anos, porque seus ferimentos eram muito graves. Também foram realizados exames para ver se houve abuso, já que ela foi encontrada com a calça baixada. Não foi identificado o abuso em si, então a polícia considerou que houve a tentativa de abuso mal-sucedido. Os fones de ouvido que estavam nas orelhas da Johanna foram recuperados totalmente ensopados de sangue. Os fones estavam em seus ouvidos no momento em que ela foi morta, o que dava a impressão que ela sofreu um ataque inesperado, que ela não percebeu o seu agressor chegando. O assassinato foi considerado brutal e no início a polícia não tinha muitos fortes para o crime.
As autoridades acreditavam que, pelo fato de não ter sinais de entrada forçada no trailer, isso poderia significar que a Iona conhecia o agressor e que ela poderia ter inclusive deixado ele entrar no trailer sem nenhum problema. A Sheila Gentur, que era uma das vizinhas da família da Ioana, disse que ali, né, onde eles moravam, tinham vários trailers e que todo mundo se conhecia e que eles tentavam cuidar um dos outros. O Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville decidiu apelar para o público pedindo por dicas. Para ver se alguém tinha qualquer dica que pudesse ajudar no caso, né? Que eles pudessem conseguir localizar o culpado. A polícia também enviou uma mensagem à mídia em espanhol para tentar atingir um público ainda maior, para ver se eles conseguiam qualquer dica que pudesse ajudar no caso. Mas, segundo as autoridades, todas as informações que eles receberam do público eram extremamente limitadas. Então, nesse ponto, eles estavam bem otimistas em relação às evidências científicas que foram enviadas para o laboratório. Logo depois que o caso aconteceu, foi feita uma campanha no GoFundMe para arrecadar cerca de $10.000 para ajudar a pagar pelo funeral da Ioana e rapidamente eles conseguiram atingir essa meta. A comunidade se reuniu no Hillview Acres Mobile Home Park, que era o local onde a Ioana morava com a sua família, né? Que tinham vários trailers. Então, eles se reuniram lá uma semana depois da morte dela para fazer uma vigília à luz de velas, em homenagem à garotinha de 12 anos. Em dado momento da investigação, o detetive Chris Baldwin decidiu conversar com um dos vizinhos da família. Seu nome era Roy Cohn Jr., e aí ele disse que ele estava nas redondezas no dia do crime. Então o detetive perguntou se ele viu algo diferente, algo estranho ali acontecendo. Ele disse que não e que também não viu nenhuma pessoa estranha no local. Roy parecia relutante em fornecer até as informações mais básicas sobre o caso. O que o detetive estava perguntando? Depois a polícia iria descobrir que o Roy não era uma pessoa muito inocente, como ele parecia ser. Na verdade, ele era um ex-condenado que já tinha sido preso 102 vezes. A primeira vez que ele tinha sido preso tinha sido em 1990, quando ele tinha 19 anos. Em 1999, ele tinha sido condenado pela terceira vez por dirigir bêbado. Em 2001, ele foi considerado culpado por agressão agravada com o uso de arma mortal. Em 2006, ele foi considerado culpado novamente 2 vezes por agressão agravada com o uso de arma mortal. Já em 2010, ele foi considerado culpado de roubo agravado. A sua prisão mais recente tinha sido por porte ilegal de maconha e porte ilegal de arma por um criminoso condenado em 2016, entre a sua primeira prisão e o ano de 2017, que foi quando o caso aconteceu. Além das condenações, ele também violou 13 condicionais. A primeira interação que ele teve com a polícia em relação ao caso da Ioana foi esse que ele disse que ele estava ali por perto, mas que ele não tinha visto nada. Então foi uma interação que terminou de maneira pacífica e ele disse que se ele se lembrasse de alguma coisa, ele entraria em contato com as autoridades. Só que pouco tempo depois ele teve uma discussão com os policiais. Ele questionou o motivo pelo qual os policiais ficavam indo atrás dele e aí ele começou a se exaltar, uma policial mulher, que foi a segunda policial que chegou na cena. Ela sentiu alguma coisa em relação ao Roy, ela sentia que ela precisava conversar com ele sobre o caso. Roy parecia muito nervoso com a presença dos policiais ali, ele parecia não querer responder a mesma pergunta mais de uma vez. E parecia realmente incomodado com aquela movimentação de policiais que estavam acontecendo ali. Os policiais explicaram para ele que o motivo deles estarem conversando com ele várias vezes era porque ele ficava mais em casa do que os outros vizinhos. Então ele poderia ter visto alguma coisa que ele deixou passar, alguma coisa que ele não lembrava que poderia ajudar no caso. E aí ele disse que ele basicamente não saia do trailer, que ele só ficava lá dentro, mas que se ele ouvisse alguma coisa, ficasse sabendo de algo, ele entraria em contato com as autoridades antes de sair ali da propriedade dele, onde ficava o trailer dele. Os policiais perceberam que ele jogou uma bituca de cigarro no chão. Então eles decidiram coletar esse cigarro para fazer alguns exames de DNA, caso fosse preciso, para ver se existia alguma correspondência com as evidências que eles coletaram na cena do crime. E aí eles fizeram testes e tinham algumas correspondências. Então eles voltam para conversar com ele mais uma vez. E aí eles perguntam se naquele dia ele tinha ficado em casa o tempo todo ou se ele tinha saído em algum momento. E aí ele disse que ele achava que ele tinha saído para comprar cigarro. Essa conversa toda aconteceu do lado de fora do trailer do Roy. Aí ele disse que ele estava cuidando do cachorro de um amigo e que naquele dia ele tinha saído passear com o cachorro. E que esse passeio durou entre 30 a 45 minutos. Então ele disse que ele foi pro parque com o cachorro e tal, e dessa vez ele parecia mais tranquilo, mais calmo e relaxado conversando com a polícia. Ele também contou que ele conhecia a Patrícia e que ele já tinha cortado a grama para ela algumas vezes. O policial perguntou se existia alguma razão para eles encontrarem Odna dele na Ioana e ele disse que às vezes apertava a mão dela. O que ele não sabia é que a polícia já tinha encontrado Odna dele. Então eles encontraram Odna no peitoril da janela em uma camiseta e em 16. Porém, Odna dele não foi encontrado em outros elementos relevantes da cena do crime, que foram examinados pelos laboratórios forenses, como a faixa amarela de karatê. Lençóis, travesseiro, colchão no sutiã da Johanna, na camiseta dela, no salgadinho que ela estava comendo, na colcha ou no peito direito dela.
Porém, havia correspondência de um DNA que poderia ser o dele ou de alguém ligado a ele em uma amostra coletada de um sobe facial realizado na vítima. As impressões digitais coletadas na cena do crime também foram comparadas com as do Roy e nenhuma delas deu correspondência. Entretanto, algo que um dos policiais separou logo no dia seguinte do assassinato não deixou as suspeitas em relação ao Roy pararem nesse dia. Ele estava andando na rua quando o policial começou a conversar com ele. Durante a interação, o policial percebeu luvas de látex saindo dos bolsos do Roy. Isso indicava que ele poderia ter usado luvas no momento em que ele entrou na residência, por isso não existiam impressões digitais dele na cena do crime. E aí o Roy foi questionado sobre possíveis suspeitos. Então a polícia perguntou se ele tinha visto algum carro nas redondezas, alguma coisa assim. E ele respondeu que ele tinha visto dois mexicanos brigando. De acordo com o Roy, um deles estava em uma grande caminhonete verde da Toyota customizada. Ele disse que toda vez que esse homem passava por ali, ele quase parava porque ele andava muito devagar. As autoridades acharam essa ligação interessante porque eles tinham encontrado outros perfis de DNA masculino na cena do crime, tanto no local quanto na própria vítima. Mesmo assim, o Roy continuava sendo o principal suspeito da polícia. Ele dizia para a polícia que ele jamais mataria uma criança, mesmo que tivesse uma arma apontada para sua cabeça. E que ele faria de tudo para ajudar e proteger. Em dado momento da conversa, um dos policiais faz uma pergunta, meio que com a intenção de provocar, né? O Roy para ver qual seria sua resposta. E aí ele pergunta o que deveria acontecer com a pessoa que fez isso com a Ioana. Roy respondeu o que deveria acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Ioana, que o assassino deveria sofrer da mesma forma como ela sofreu. Porém, durante essa mesma conversa com o Roy, ele começou a falar sobre detalhes do crime que não haviam sido revelados para o público. Então ele falou sobre o fato dela ter morrido por estrangulamento e sobre a tentativa de abuso. Eram coisas que ninguém sabia ainda. Ele disse que ficou sabendo dessas informações através de uma amiga que era policial, mas eles não acreditaram muito nisso e isso levantou ainda mais bandeiras vermelhas sobre o Roy. Além de tudo, eles acharam essa declaração um pouco contraditória, já que no começo ele dizia que ele não sabia de nada, que ele não tinha visto nada. E aí de repente ele sabe informações que só a polícia sabia, né? Informações sobre a cena do crime, então eles acharam um pouco esquisito. Outro fator bem importante na investigação foi aquela última mensagem que a Ioana mandou para a mãe dela. Naquela tarde, o detetive Chadjish investigou essas mensagens. Então, às 4h15, a Ioana manda uma mensagem para a mãe dizendo que tem alguém batendo na porta, e às 4h19, ela manda outra mensagem dizendo, eu acho que é o homem que cortava a nossa grama. A pessoa que cortava a grama da família era o Roy, e ele mesmo disse isso para a polícia. Então, ele já era o principal suspeito e agora a própria vítima tinha colocado ele como suspeito também, né? Então essa tinha sido a última mensagem que ela tinha enviado. E aí para a polícia meio que estava bem, claro que. Com certeza poderia ter sido ele mesmo. Isso demonstra um grau de planejamento no crime. Demonstra também que ele viu uma oportunidade e aproveitou. No dia 25 de setembro de 2017, o Roy Cohn Jr. é preso em conexão com o assassinato da Ioana e acusado de assassinato e tentativa de abuso. O assassinato de Ioana Tiaga foi descrito pelas autoridades policiais como um dos homicídios mais chocantes e horríveis que eles já viram. O chefe do Departamento de Polícia de Metter Nashville, Steve Anderson, disse que após a prisão do Roy Cohn Jr., a morte de qualquer pessoa é trágica, principalmente quando se trata de um homicídio. Mas para as autoridades e a população, quando o homicídio acontece com uma pessoa tão jovem quanto a Ioana era uma pessoa que ainda não atingiu o auge da vida, isso se torna ainda mais trágico. Falando sobre a prisão do Roy, o chefe do departamento disse, é certamente um alívio para esse departamento de polícia que esse homem esteja sob custódia. E eu sei que é um alívio para toda a Nashville. O julgamento começou em julho de 2019. A promotoria começou apresentando seu caso com as evidências de DNA que conectavam o Roy à cena do crime como o DNA dele encontrado na bochecha da vítima e em uma de suas nádegas. O perfil encontrado, segundo a promotoria, era exatamente igual ao perfil do Roy. Outros argumentos utilizados pela promotoria foram o fato de que ele sabia detalhes da cena do crime que não tinham sido divulgados. E, principalmente, a mensagem de texto que a Ioana mandou para sua mãe, que o colocou na cena. Porém, uma grande dificuldade da promotoria nesse caso foi o fato de que não havia nenhuma evidência direta e completamente irrefutável de que ele cometeu o crime. O Roy foi defendido por seu advogado, que disse que o seu cliente era inocente. Ele alegou que o Roy não foi ao trailer da família naquele dia e que as testemunhas oculares confirmariam isso. Além disso, de acordo com o advogado, também não haviam vídeos de câmeras de segurança provando que o Roy foi ao trailer. Roy não tinha histórico de perturbar a família da Ioana e, de acordo com a defesa, o DNA que foi encontrado na cena veio de algumas células. Não era DNA retirado de sêmen, sangue ou qualquer outro fluido. A defesa quis argumentar que esse DNA poderia ter vindo de uma simples interação dos dois, não necessariamente indicando que ele era o culpado.
Além disso, o advogado disse que tanto Roy quanto seu pai já tinham feito pequenos serviços ao redor do trailer da família antes mesmo deles se mudarem para lá. Por isso, o seu DNA poderia ter ficado na casa para a defesa. Isso era o suficiente para explicar as correspondências de DNA do Roy na cena. O advogado argumentou que haviam outros 3 perfis de DNA no trailer e que esses perfis correspondiam a perfis cadastrados no CODIS, o programa gerido pelo FBI que permite a comparação de perfis EDNA entre laboratórios forenses. De acordo com a policial Melissa Pinkelton, em entrevista ao programa Prime Crime, uma dessas pessoas identificadas pela polícia estava em liberdade condicional. A ODNA dele estava na cena e até no corpo da Johan ela conversou com a mãe e oficial de condicional dessa pessoa e ninguém sabia onde esse homem estava. A Melissa aponta que o departamento de polícia eliminou alguns suspeitos, mas houveram pessoas que eles nem chegaram a eliminar como prováveis suspeitos devido ao foco no Roy. Antes do julgamento terminar, a promotoria apresentou outra evidência contra o Roy. Eles alegaram que depois da morte da Ioana, ele foi morar em um acampamento para pessoas sem teto e enquanto estava lá, ele basicamente fez uma confissão. Conversando com outro morador chamado Moses, ele teria perguntado se o Moses já tinha matado alguém. O Moses não fez essa pergunta de volta para ele, mas ele começou a contar que ele já tinha cometido esse crime. Ele não deu detalhes sobre isso, então ele não contou quem tinha sido a sua vítima ou quanto tempo fazia que ele tinha cometido o crime. Mas o Moses disse que a conversa deixou ele extremamente assustado. No dia 15 de julho de 2019, o júri deu o seu veredito e o Roy foi considerado culpado de homicídio em segundo grau, homicídio qualificado, tentativa de abuso de uma criança e invasão criminosa agravada. Quando ele ouviu o veredito, ele chorou. Ele foi condenado à prisão perpétua, mais um adicional de 25 anos pela tentativa de abuso. Ele tinha 46 anos na época. Roy tentou apelar da sua condenação, alegando que as provas apresentadas contra ele em seu julgamento não eram suficientes para condená-lo. Ele também alegou que o tribunal de primeira instância errou ao admitir que as mensagens de texto que foram enviadas pela vítima fossem usadas como prova e que eles também tinham mostrado uma quantidade excessiva de fotos da cena do crime. Ele fez essa apelação porque ele queria um novo julgamento, mas isso foi negado. Não há notícias recentes de que tenha mudado alguma coisa em relação a isso, apesar de ele ter entrado, com esse pedido. Então, o que se sabe, ele continua preso. Então eu quero muito saber a opinião de vocês em relação a isso, porque assim, esse é um caso muito doido, né? Porque ao mesmo tempo que tem essas provas contra ele, eu fiquei pensando muito na questão dos outros. Perfis de DNA que eles encontraram, e que não foram investigados mais a fundo. Principalmente porque um desses perfis já estava cadastrado no CODIS, que é aquele programa do FBI, então já era de uma pessoa que tinha passagem pela polícia. Então eu achei muito estranho eles não terem investigado isso mais a fundo, É ao que dá a entender, eles não sabiam onde estava essa pessoa, mas mesmo assim eles não investigaram. Então isso significa que isso não significa, no meu ponto de vista, que o Roy não seja culpado, mas para mim significa que talvez tenha mais de um culpado, entendeu? Então para mim é muito doido quando a gente tem um caso assim que eles focam tanto em uma pessoa que eles não querem enxergar mais nada, sabe? Então quero muito saber o que vocês acharam. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Então não esquece de se inscrever no canal, vai me ajudar muito, obrigado.